Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos no deserto da Judeia, bem próximos do local do batismo de Jesus, onde também Elias vai subir aos céus e onde o povo de Israel vai cruzar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. E apesar de tudo isso, esse local ainda é muito pouco conhecido. Ao longo dos séculos, esse local atraiu milhares de peregrinos e pessoas interessadas em história bíblica. Infelizmente, por causa de guerras e conflito, esse local vai ser abandonado e tudo vai mudar. Mas hoje a gente vai vir juntos redescobrir esse lugar. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar há 3.200 anos atrás, com o fim da escravidão no Egito. Finalmente, depois de 400 anos do povo de Israel escravo no Egito, eles podem sair à liberdade. Mas não vai ser tão simples assim. Por quê? Porque eles vão passar os próximos 40 anos vagando no deserto. Boa parte desses 40 anos no deserto, que hoje em dia é a Jordânia. E aí, finalmente, quando passa a escravidão, passam os 40 anos no deserto, eles podem entrar na Terra Prometida. E na frente do povo de Israel vão os sacerdotes carregando a Arca da Aliança. Quando eles colocam o pé no Rio Jordão, as águas se abrem e eles podem cruzar para o outro lado, para a Terra de Israel, para a Terra Prometida. Onde é o ponto específico onde eles vão cruzar o Rio Jordão? Ele é logo aqui, a gente já vai ver ele. Mas como a gente sabe que aqui é o ponto específico? Se o Rio Jordão é um rio gigantesco, ele cruza boa parte de Israel moderna e começa no extremo norte de Israel, com o degelo do Monte Hermon. Ele vai correr pelo norte de Israel, entrar dentro do Mar da Galileia e depois ele sai do Mar da Galileia. E ele segue e desemboca no Mar Morto. Desse rio gigantesco, como a gente sabe em que ponto específico o povo de Israel cruzou? E agora sim, chegou o momento de a gente descer juntos até o Rio Jordão e ver onde tudo isso aconteceu. Mas como sabemos que esse é o ponto em que o povo de Israel vai cruzar o Rio Jordão? A gente sabe disso por causa da passagem de Deuteronômio 34:1, quando o povo e Moisés estavam no Monte Nebo e de lá eles já conseguiam ver a terra de Israel. E está escrito também que do outro lado já era Jericó. Agora vejam esse mapa. A gente consegue ver onde é o Monte Nebo, onde é a cidade de Jericó e o ponto bem no meio é esse ponto onde nós estamos, que hoje em dia é conhecido como Qasr el-Yehoud. E então Moisés vai falecer no Monte Nebo e o povo vai cruzar o Rio Jordão com a Arca da Aliança na frente e o Rio Jordão vai se abrir. Eles vão na direção de Jericó, mas eles vão antes acampar em Gilgal e depois de Gilgal, aí sim eles conquistam a cidade de Jericó. Talvez o Rio Jordão seja menor do que vocês imaginavam, e vocês estão certos. De todos os grandes rios do mundo, por exemplo, o Rio Amazonas que a gente tem no Brasil, justamente esse local tão simples foi escolhido para ser o local de tantas passagens bíblicas. E eu acho pessoalmente isso lindo, porque não importa a grandiosidade da água em si, e sim as histórias bíblicas que se passam aqui. O Rio Jordão é diferente nos seus diferentes pontos. Talvez vocês já tenham visto imagens do Rio Jordão largo, com as águas claras e transparentes. Isso existe, mas é o Rio Jordão mais ao norte, na direção da Galileia. Como a gente falou, hoje a gente quer conhecer o local verdadeiro onde as histórias bíblicas se passaram. E aqui a água, como vocês veem, ela é escura. Não porque ela é suja, longe disso. Esse rio ele vem desde o norte de Israel e ele passa pela Samaria e ele passa pelo deserto da Judeia e ele junta pó e areia
e por isso a cor dele fica assim. E daqui o Rio Jordão ele desemboca no Mar Morto. A gente está somente a 7 quilômetros do Mar Morto. E outra passagem bíblica que acontece aqui é a passagem com Elias. Elias e Eliseu, eles vêm até o Rio Jordão. Como está escrito no segundo livro de Reis, segundo capítulo, Elias tira sua capa e assim ele vai abrir o Rio Jordão e cruzar para o outro lado. E aí vem uma carruagem de fogo e separa Elias de Eliseu. E aí um redemoinho vai levar Elias até os céus. Eliseu vai pegar a capa que tinha ficado para trás e outra vez usa a capa para cruzar o Rio Jordão. Como a gente sabe que é essa passagem aqui? Primeiro, porque muitas vezes a história bíblica busca os mesmos lugares. Pense em quantas passagens bíblicas acontecem em Jerusalém, acontecem muitas vezes no mesmo ponto. E além disso, também nesse mesmo livro, ele está escrito que eles vão e vêm de Jericó, que outra vez está bem pertinho daqui. Agora vamos falar do batismo de Jesus. Jesus morava na Galileia, mais especificamente em Nazaré. E ele vem ao deserto da Judeia a ser batizado por João Batista, que costumava batizar as pessoas aqui no Rio Jordão. Como nós podemos saber que esse também é o local do batismo de Jesus? Primeiro, por causa da conexão com as passagens bíblicas anteriores. Por exemplo, a entrada do povo de Israel à Terra Prometida. Também porque a gente sabia que João Batista vivia e batizava no deserto da Judeia. Como está escrito em Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E mais específico que isso é o que está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 28, onde ele nos conta que o batismo aconteceu em Beit Avará. No português, nas Bíblias, normalmente aparece Betânia, mas não é a mesma Betânia de Lázaro. Beit Avará quer dizer o local da passagem ou o local do cruzamento, porque aqui é onde o povo de Israel cruza o Rio Jordão e também porque aqui era um cruzamento de estradas, aqui tinham caminhos que conectavam nos tempos de Jesus. Por exemplo, a cidade de Jericó e Jerusalém, a zona conhecida como a Peraia, que é o outro lado do Rio Jordão. A própria expressão batismo vem do grego baptizo, que quer dizer imersão. Por quê? Porque naquela época os batismos, por exemplo, o batismo de João Batista, eram batismos de imersão na água. Essa é uma tradição judaica que já existia. Em hebraico a gente fala tvilá e ela é feita principalmente em lugares com água viva, que pode ser um rio, pode ser um mar, uma nascente de água ou uma estrutura construída especialmente para isso. É mikve e é uma tradição judaica que se faz até os dias de hoje. Então João Batista pega uma tradição judaica que já existia naquela época e dá um significado muito maior a ela. Agora há pouquinho acabou de chegar um grupo americano e eles vão renovar os seus votos batismais aqui no Rio Jordão. E olhem que lindo! Realmente é uma memória que as pessoas levam para a vida toda. E as roupas que vocês estão vendo, as túnicas, muitas dessas pessoas levam para os seus países e muita gente, inclusive, é enterrada depois, no fim da vida, com essas mesmas túnicas. Mais uma coisa importante que eu quero falar para vocês é que agora aqui é verão e por isso o nível do rio ele está bem mais baixo. Ele varia ao longo do ano. E vocês podem comparar agora com as imagens de alguns meses atrás, quando o nível da água estava bem mais alto. Mas como um lugar, biblicamente falando,
tão importante pode ser tão pouco conhecido? E a resposta é por causa das guerras e dos conflitos que aconteceram aqui. Olhem essa placa, perigo Minas, minas terrestres. O que acontece é que essa zona vai ser invadida em 1948 pela Jordânia e vai ficar nas mãos dos jordanos até o ano de 1967, quando acontece a Guerra dos 6 Dias e Israel reconquista essa zona. Mas por causa dos conflitos Israel e Jordânia, essa zona aqui vai ser toda minada. E tinha uma época que muitos terroristas se infiltravam da Jordânia para cá e se escondiam justamente nesses monastérios abandonados. E por isso essa zona era uma zona militar fechada até o ano de 2011. Em 2011 começa a reabertura ao público e no ano de 2013 realmente vai ser aberto a todos que querem visitar. Mas as marcas da guerra, como vocês veem, existem aqui até os dias de hoje, com os campos minados que rodeiam essa zona. Israel está num esforço constante de retirar essas minas e por isso a gente sim vê a reabertura de algumas igrejas e a reinauguração delas. E a gente vai ver agora uma igreja que foi reinaugurada, que é a igreja de João Batista. Vamos lá! Estamos agora em frente ao monastério de João Batista, o primeiro local cristão construído aqui na região. Ele foi construído por volta do século IV ou V. Como os lugares aqui da Terra Santa, vocês já conhecem, ele vai ser destruído e reconstruído várias e várias vezes. Isso marca a presença de cristãos aqui desde o período bizantino. Também é um indício de que a gente está próximos do verdadeiro local do batismo. E não é só esse monastério que existe aqui, tem aqui mais de uma dezena de monastérios e por isso eles são chamados de Eretz Aminzarim, a terra dos monastérios. E elas são algumas das igrejas mais baixas do mundo. Por quê? Porque a gente está aqui a 375 metros abaixo do nível do mar. Mas o mais antigo é o monastério e igreja de João Batista, que está aqui na nossa frente. E ele é tão antigo que aparece no mapa de Madaba. Esse mapa é um piso de mosaico encontrado em uma igreja onde hoje em dia é a Jordânia, quer dizer, o outro lado do Rio Jordão. O mapa foi construído no século VI. E ele mostra os principais locais bíblicos de Israel. Então aqui nesse trechinho a gente consegue ver o final do Rio Jordão antes de ele desembocar no Mar Morto. A gente consegue ver aqui Kassar El-Yehoud, onde está escrito Beit Havará em grego. E bem pertinho a gente também consegue ver a cidade de Jericó no mapa, que está somente a 9 quilômetros daqui. Mas como esse lugar funciona hoje em dia? Vocês podem ver por essa placa que está escrito aqui em cima em hebraico, Gvul Lefanecha. A fronteira está na sua frente. Quão próximo, pessoal? Aqui. A outra margem do Jordão já é literalmente a Jordânia. Aqui no meio do rio passa a fronteira. Literalmente, pessoal, dá para ir nadando até a Jordânia e vejam que é bem fácil. Na prática não, pessoal, a fronteira existe, ela fica bem próxima daqui, tem que passar, carimbar passaporte, passar de um lado para o outro, mas na prática, vejam a distância que a gente está da Jordânia. E tem gente que vem fazer o seu batismo ou renovar os seus votos batismais do lado israelense, mas também tem gente que vai do lado jordaniano. Do lado de lá a gente consegue ver uma igreja moderna construída e essa é a bandeira da Jordânia. Como vocês conseguiram ver, a situação hoje em dia é muito diferente do que era há anos atrás. Hoje em dia a fronteira é o rio e uma plaquinha ali no chão dizendo que não se pode passar de um lado para o outro. Apesar de tudo isso, aqui ainda assim é uma fronteira e por isso tem soldados do lado jordaniano e também soldados do lado israelense.
E agora vamos dar um oi, vamos dar um shalom para as soldadas que estão aqui hoje. Shalom! שלום, מה השמות שלכם? אני רבקה, אני אווה. איזה יחידה אתם? חי"ר גבולות, לביא הבקעה. יש לך משהו שאת רוצה להגיד? בסך הכל מדינה מהממת, אנחנו באות שומרות פה על הגבולות, נהנות, זו זכות לבוא ולהגן על המדינה, וזהו. תבואו לבקר. מוזמנים. Elas estão convidando vocês também a virem a Israel e a gente diz em hebraico, Toda Rabá, muito obrigada. Obrigada por cuidarem do país, obrigada por falarem com a gente e a gente se vê na próxima. Vamos seguir o nosso passeio. E é um privilégio poder realmente entrar nessa água onde tantas histórias aconteceram e também refrescante no dia de hoje. Está mais de 40 graus aqui no deserto da Judéia hoje. Faz parte do nosso verão. Julho e agosto são os meses mais quentes de Israel, mas vamos aproveitar um pouco mais essa vista e dessa água tão refrescante. A maior parte dos grupos que visitam a Terra Santa vão visitar o outro lugar do Rio Jordão e lá eles fazem a renovação dos votos batismais ou o próprio batismo. Por quê? Porque lá o rio é bem mais largo, a água é bem mais limpa, no sentido outra vez de aqui ela ser escura por causa do deserto. Mas o local verdadeiro do batismo é realmente aqui. Então, na próxima visita de vocês à Terra Santa, não esqueçam de colocar Qasr El-Yaud também na lista de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar aquele like. Um grande beijo e até a próxima!